Hey folks, Samurai aqui, direto da Samurai. Olha só, voltei para casa depois de umas longas e merecidas férias, depois do campeonato de jiu-jitsu, já preparado para outro campeonato de jiu-jitsu está chegando e já preparado para muito trabalho. Estou muito ansioso e muito na expectativa de que o ano seja excepcional. E uma das razões é essa nossa série de 365 dias e vídeos só falando sobre tridimensionalidade, sobre o nosso trabalho que a gente faz aqui, sobre movimento, sobre reabilitação, sobre o personal do século XXI, sobre desenvolvimento interpessoal, intrapessoal, tudo aquilo que você já está cansado de saber. E hoje é segunda-feira a gente fala de princípios do movimento. E um princípio hoje, bem interessante, um pouco a gente se dá conta disso, a gente como é princípio, está tão claro, está tão óbvio que todo mundo vê, mas leva muito pouco em consideração. Um princípio é o princípio das forças físicas que atuam sobre o movimento. Então o movimento ele exerce e sofre influência de gravidade, de força de reação do solo, de inércia, de momentum, da massa, de atrito, de calor. Ou seja, todas as forças físicas, as energias físicas, as grandezas físicas que estão no nosso ambiente, dentro do nosso planeta Terra, elas são responsáveis pelos nossos movimentos, ou seja, elas influenciam, elas interferem totalmente no nosso movimento. A gente se movimenta desta forma porque a condição das forças físicas são essas. E quando a gente muda um pouco a condição da força física, é muito claro perceber como a gente muda o movimento. Quer ver alguns exemplos? Quando a gente vai para a Lua, a gravidade, a gente vai para a Lua, parece que eu vou para a Lua toda semana, né? Quando o homem foi para a Lua, percebeu-se que a gravidade lá é muito menor. E isso impactava significativamente os movimentos dele. Ele não conseguia mais produzir movimentos na mesma velocidade, com a mesma precisão, era tudo muito diferente. Quando a gente está dentro da água, a gente tenta correr, por exemplo, a gente percebe que existe uma força física ali. A gente pode falar que é o empuxo, a gente pode falar que a resistência da água é maior que a resistência do ar. Você tem várias forças ali que atuam e modificam a nossa forma de se movimentar em relação ao seco. Muitas vezes, inclusive, elas mudam até a musculatura que está envolvida dentro do mesmo movimento. Porque em algumas situações, por exemplo, eu estou com o braço aqui. Para eu soltar meu braço aqui e deixar ele cair aqui eu não preciso fazer nenhuma ação muscular. Simplesmente eu libero a gravidade, ou seja, toda essa ativação aqui, eu relaxo, eu libero e naturalmente o meu braço vai estender. Se eu estiver na água, para eu estender esse braço agora aqui, esse cotovelo, eu vou precisar fazer força, porque a resistência aqui é maior. Então eu vou precisar de uma ação, por exemplo, muito maior do meu tríceps do que eu tenho quando eu só solto aqui, que eu efetivamente não tenho nenhuma. Então movimentos são semelhantes pelos fatos de estar com forças físicas diferentes, mudam a ação muscular do movimento. Olha que interessante isso. E isso é um princípio, isso acontece o tempo inteiro. Então a gente entender dentro da modalidade esportiva, por exemplo, que a gente atua, qual é a ação dessas forças físicas, vai fazer muita diferença. Por exemplo, dois caras com pesos diferentes fazendo uma curva lá na raia de 200 metros, no atletismo, vão sofrer inércias diferentes. Então, essa inércia vai causar com que um tenha que ter uma eversão do calcanhar, por exemplo, maior do que o outro que tem menos peso, porque a inércia dele é menor, a força centrífuga é menor. Eu sei que isso é matéria, parece coisa de nerd, mas gente, querendo saber de movimento, tem que entender muito das forças físicas que atuam, porque sem as forças físicas não tem movimento, e se a gente quer entender de movimento, se não tem movimento, não dá. Então, um super princípio, estourei o tempo de novo, de tanto que esse princípio vale a pena, então corre atrás dessa informação, porque vai fazer você um profissional melhor.